A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é missionária Viana Silva. Deus abençoe sua vida. Primeiro serva do Senhor, né? Depois chamada para a missão. Hoje, sexta-feira, eu queria deixar esse vídeo gravado. Estou desde manhã cedo tentando gravar. Não estava conseguindo, mas agora, sexta-feira, já vai dar quase meio-dia, mas eu vou tentar falar. Nós estamos sabendo aí que Deus falou com uma certa pessoa, né? E inclusive o nome dela chama-se pastora Nadir. E nós estamos sabendo aí que Deus falou com ela que a saia era no pé. Interessante que eu quero lembrar os irmãos, acabei de receber um áudio hoje de um veterano da Deus e Amor, que inclusive lembrou a mim que Davi Miranda, ele tinha dito que as vestes das santas deveria ser 4 dedos abaixo do joelho, de forma que a santa se senta e não mostre seu joelho. É mediante essa palavra do pastor Davi, do missionário Davi Miranda, e também da Assembleia de Deus, onde eu conheci um pastor chamado pastor Joaquim Ferreira, e o pastor, que inclusive foi um dos meus primeiros pastores, quando eu aceitei Jesus com 16 anos, 16 anos, faltando um pouco para 16 anos, eu aceitei Jesus. Em 1993, eu vim para o Rio de Janeiro com um mês de convertida, talvez um mês de convertida, em 1993. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, de Pernambuco, com toda a minha família, também era ensinado na Assembleia de Deus do pastor Júlio Alves Sena. Também as irmãs deveriam usar as roupas abaixo do joelho, 4 dedos. Mais tarde conheci o pastor Francisco dos Santos, homem de Deus, da Assembleia de Deus aqui na cidade de Queimados também, assim como o pastor Júlio Alves Sena, também como o pastor Francisco dos Santos, da Assembleia de Deus, e que ele também ensinava que as vestes das santas tinham que ser 4 dedos, e das jovens também, das crianças, 4 dedos abaixo do joelho. Mais tarde conheci pastor Leci Gonçalves, hoje falecido todos os 3, e também ensinava que as vestes das santas deveriam ser abaixo do joelho, 4 dedos. Também conheci outros pastores, homens de Deus, a qual tinha intimidade com Deus e que nunca deixaram de ler a Bíblia, de instruir a igreja com a palavra de Deus. Então eu quero aqui lembrar aos nossos irmãos que, mediante uma certa confusão que aconteceu na minha vida no ano 2016, eu comecei a indagar a Deus que eu queria ser santa, mas mais santa do que eu já estava sendo, que se ele visse que eu ia ficar para trás, que ele me mostrasse, e eu achava que eu já estava santa. Atualmente minhas vestes estavam, eu comecei a comprar umas blusas devido a não achar blusa, né, roupas para os cristãos, então eu comecei a usar umas blusinhas que inclusive eu ganhava de presente, que vinha aqui, ó, aqui e aqui. Se você vê as crentes por aí pregando a palavra, dizendo ser santidade ao Senhor e tá desse jeito, não acredite, porque isso aqui não é santidade ao Senhor. Tudo bem? Então, eu comecei agora, né, a me preocupar com a minha vida espiritual. E eu disse, Deus, se o Senhor tá vendo que eu vou ficar para trás, eu peço que me mostre. Foi, então, numa dessa experiência que 3 dias anterior, eu havia visto uma irmã, uma pregadora, pregando e vi o roupão dela no pé. E aquilo que eu olhava, eu dizia, será que é isso que eu estou faltando? Então eu fui a uma loja, comprei 3 tecidos para fazer vestidos longos. Eu disse, Senhor, eu quero te agradar, vou fazer vestido aqui, no punho, e vou fazer no pé. 3 dias depois, eu comprei 3 tipos de tecido. 3 dias depois, a orar a Deus e pedir a Deus que me desse força para eu fazer aquele vestido longo, porque a partir daquele tempo eu estaria tampando tanto os braços quanto a perna de dia e de noite. E foi diante disso
que o Senhor me deu uma revelação. Não me pergunte como, se arrebatada, não me pergunte. Para mim foi faço igual o apóstolo Paulo, se no sentido, se sair na alma, não sei. Sei que eu me deparei na madrugada em um lugar onde havia um grande foco de luz, era um foco de luz imenso, imenso, imenso. E eu de longe eu avistava e dizia, o que é aquilo? E aquele foco foi baixando, 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 e quando de repente eu olhei para trás, estavam 3 missionárias. Estava a missionária Eliene, missionária Silvânia e missionária Mirene. Pode entrar, Mara, entra, fica aqui na intercessão que eu estou gravando aqui. Fica só na intercessão, por favor. Porque a fúria do adversário, que aconteceu, que você está vendo aí, é porque eu estou desde cedo para gravar esse vídeo aqui, tá? Pode entrar e fique na intercessão, por favor. E aí, irmãos, o que aconteceu? Quando eu vi aquele foco de luz bem grande que veio em minha direção, as outras missionárias ficaram assustadas e ficaram no mesmo lugar e não saíram. Eu fui para cima para ver o que era. E eu fui me aproximando, chegou um momento que eu não tinha mais força no meu corpo, caí de joelho no chão, e ao cair de joelho no chão, eu já estava tomada pelaquela glória, daquele foco de luz. E quando eu vi, aquele foco abriu assim na minha frente, e eu vi 3 reis, com veste sacerdotal. Era um manto lindo, 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 era uma roupa de rei, que eu não sei explicar. E tinha cores, tinha a cor amarela, tinha o vermelho carmesim nas vestes deles, tinha como azul púrpura, eu não sei explicar, sei que era roupa de rei, e era muito lindo, todos os 3 estavam muito lindos, e muito lindo mesmo. E eu sabia que havia uma estola sacerdotal sobre eles, e quando de repente eu vi que o do meio se destacou, e eu vi a coroa na cabeça dele. E eu ouvi a voz do céu que bradava, este é o meu filho amado. E a voz de Deus bradava, que era o Filho de Deus. E a ele foi dado toda a honra, toda a glória. E todo joelho se dobrará, se prostrará diante dele. Eu já estava de joelho dobrado, chorando já, diante de tanta glória que eu via. E quando, de repente, eu vi a marca dos pregos na mão, e eu via que era Jesus, estavam vestidos de veste real, um rei sacerdote, e eu via quando, de repente, aquela glória era tão grande, e a altura que ele estava na minha frente era como se fosse na altura de uns 2 a 3, na direção do meu olhar, de uns 2 metros, na direção do meu olhar, porém estava distante porque aquele foco de luz era tão forte, tão forte, tão forte, que eu não tinha como ir mais adiante. Então eu fiquei ali chorando, e ali eu peguei e falei assim, hoje eu saberei como uma santa deve se vestir. Porque eu estava em mente que eu iria perguntar a Jesus, eu iria perguntá-lo. E quando de repente apareceu um povo do nada, um povo que apareceu na frente dele e ele me levou. Meu olho ficou como se fosse um olho quando você puxa aquela lente que vai em cima. Eu estou aqui, mas eu estou vendo em cima da pessoa. Como um foco que foi de um zoom, bom de falar. O zoom foi e eu vi aquele povo e eu vi aqueles irmãos de manga comprida, os irmãos varões de manga comprida, e eu vi aquelas irmãs de manga 3/4, e eu vi as irmãs com a veste no meio da perna, e eu vi aquelas irmãs sem pintura de cabelo, eu vi aquelas irmãs sem pintura de unha, eu vi aquelas irmãs sem maquiagem, eu vi aquelas irmãs sem nenhuma coisa, nem joias na orelha, nem colar no pescoço. E eu chorando ali, olhando aquilo tudo, avistando aquilo tudo, eu pude ver, foi algo extraordinário demais, foi tremendo. Então ali eu olhando aquilo tudo, vendo, não tinha adolescente, não tinha criança de 5, 6 anos
naquela situação, daquele meio daquele povo, só criança de colo. Só criança de colo, não tinha implante de cabelo, não tinha nada, nada, nada. Só criança de colo que estava ali. Aquilo me preocupou, porque onde estavam aquelas crianças e o Senhor disse que vai ser muito difícil salvar até mesmo as crianças que hoje estão tão envolvidas com joguinhos, com tudo isso, criança 4, criança de 5, 6 anos, que tem uma inteligência de um adulto, né? E vai ficar muito complicado. Você, pai, mãe, que dá um celular na mão do seu filhinho de 4 anos, 3 anos, cuidado. Cuidado, você está levando a alma dele, aprisionando a alma dessa criança já para o inferno. E eu olhando aquilo, eu chorando, eu disse, hoje eu saberei como uma santa deve se vestir. Olha que vem na minha mente, imediatamente. Isso que é interessante, né? Quando de repente eu vi que aquele povo subiu na minha frente e foi levado ao céu. E o Senhor disse, quem anda comigo flutua, não anda com os pés nessa terra e com a cabeça nesse mundo. Eu entendia que Deus estava mostrando tudo isso para mim e eu pude ver que aquele povo que subiu foi um povo realmente diferente, parecido mesmo com aquele povo do passado, da época quando Davi e Miranda falava sobre a saia abaixo do joelho, 4 dedos. E eu de joelho dobrado, eu chorava muito e ouvi uma voz que, quando eles subiram, ouvi uma voz que bradou do céu e disse assim, a veste da santa não é nem embaixo, não é em cima, é no meio da perna. A veste da santa, tá? Não é no punho, aqui, e não é no meio, não é aqui em cima. A veste da santa é no meio do braço. É difícil? Tá difícil para achar roupa? Tá, mas foi assim que o Senhor me mostrou. E quando o Senhor havia falado isso, eu já tinha uma noção, porque Deus já havia dito para minha mãe, quando arrebatou minha mãe ao inferno, já tinha dito à minha mãe, Jesus disse para minha mãe, vou te ensinar como uma santa deve se vestir. E quando essa voz bradava no céu, as irmãs que subiram, houve um vestido que caiu na minha mão e um vestido branco. Caiu um vestido branco assim na minha mão, uma veste branca, e eu disse, que é isso? A voz bradou e disse, essa é a antiga combinação, que a igreja já não usa, não ensina às irmãs. E a igreja já não ensina sobre isso. E também falou, né, a respeito do vestido. O vestido caiu na minha mão. Quando o vestido caiu assim na minha mão, né, o vestido, eu olhava a manga do vestido, vinha no meio e vinha no meio da perna. A saia do vestido no meio da perna. E assim que deve se vestir uma santa. Então, ali eliminou totalmente a possibilidade de eu fazer um vestidão. Por quê? Porque quando o Senhor me mostrou isso, foi porque eu estava determinada, meus irmãos, para fazer um vestido no pé. Eu estava determinada para fazer um vestido no pé. E Deus não deixou eu fazer. Ele me proibiu fazer, e ele disse que não era para fazer, e ele falou que era vaidade. E eu sabia que era vaidade, porque tudo era muito claro para mim ali. E o Senhor estava falando comigo que era vaidade, que vocês com as vossas, as vaidades de vocês não entrarão no meu reino. E essa vaidade do excesso de santidade que não está aí. E eu estava errada, porque quando eu vi isso, eu entendia que aquele povo que subiu e eu fiquei para trás, eu sabia que aquele povo que estava subindo na minha frente era o povo santo, e eu também pude ver que tanto a minha irmã, tanto as outras missionárias ficariam para trás, por causa de decote nos seios, por causa de saia rachada, por causa de pintura de base de unha, que todas elas já estavam fazendo, inclusive eu, e todas elas iriam ficar para trás. Todas elas, eu vi, todas elas. Quando eu contei, eu fiquei um pouco com receio de falar das outras missionárias, mas enquanto eu chorava muito, nessa mesma revelação, a minha irmã, a missionária Silvânia, chegou perto de mim, ela colocou a mão no meu ombro e ela disse assim para mim, para de chorar e cuida da tua vida. Falou assim para mim, para de chorar e cuida da tua vida. Ela falou assim, sendo que lá eu disse,
para ela, como que eu vou parar de chorar e vou cuidar da minha vida se existe uma multidão de crente que vai ficar para trás? E eu olhei para ela e disse, nós não fomos ungida missionária, por que vamos nos calar quando deveríamos falar? E quando eu retornei daquela, não sei explicar, arrebatamento o quê, quando eu voltei daquela situação, eu voltei gritando, rouca, tentando gritar, chorando, desesperada, chorando, desesperada, de um sulavanco que eu assustei meu esposo, e o que foi, eu arrebatamento, e o arrebatamento da igreja, e o arrebatamento, e eu vi Deus, eu vi Jesus, eu vi Espírito Santo, e eu vi, e chorando, e a voz ficou o Senhor me permitiu ficar rouca, sem voz, por bastante tempo, bastante dias. Fiquei de tanto que eu fui impactada com aquela situação. Deus deixou uma marca em mim, deixou a minha garganta não saía voz, fiquei por um bom tempo com aquela marca. Hoje aqui eu falo normal, mas alguns vídeos antigos meus, você pode ver, não sei se vocês já repararam, que alguns vídeos antigos meus, minha voz está parecendo um pato rouco, era nítido quando eu contava as coisas, porque eu fiquei com essa marca, eu fiquei com essa sequela, eu fiquei muito tempo mesmo, pedindo a Deus, orando a Deus sobre a minha voz, porque naquele momento que eu tive, aonde eu chegava, qualquer igreja que eu chegava, eu chorava, eu olhava para os irmãos, chorava, eu olhava para as irmãs tudo de roupa rachada, eu chorava, eu olhava para as irmãs de saia comprida, eu chorava, eu olhava para as irmãs de batom na boca, eu chorava, eu olhava para as irmãs, para as pastoras de pintura de unha, eu chorava, eu não sabia mais o que fazer, todo lugar que eu ia eu chorava, eu só sabia chorar. Uma vez eu fui para o evento, minha irmã perguntou por que tu chora tanto, porque todo culto a gente só vê tu chorando, o que está acontecendo contigo, né? Ela chegou a se preocupar muito comigo, mas no dia que eu tive essa experiência, e eu fui para a casa dela desesperada para contar para ela, né? Ela pegou e botou a mão no meu ombro, e ela falou assim, por que você não cuida da sua vida e deixa a vida dos outros? E eu disse, foi isso que você falou lá. Você disse exatamente isso para mim. E eu falei com ela, mas eu te respondi isso. Como que a gente pode se calar com tanta gente indo para o inferno? Como a gente pode se calar com uma multidão de crente andando no erro? Como que a gente pode parar de falar sobre isso? Como você pode me pedir isso para eu cuidar só da minha vida? Nós não fomos ungida missionária? Foi isso que eu falei para você lá, naquela experiência. Então ela ali não quis muito aceitar a situação das vestes e tudo mais, e ela disse para mim que Deus é esse que mede até a roupa da gente, que não sei o quê, falou umas coisas lá, ficou aborrecida, né? E foi daí que tudo começou na minha vida, a sofrer perseguições. Sofri perseguições pelas minhas amigas, sofri perseguição pela minha própria família. Minha mãe já sabia disso, né? Mas mãe já não estava para me ajudar, porque em 2016 minha mãe foi levada ao céu, o Senhor levou, e eu fiquei agora com essa experiência, com essa situação, e eu só queria ficar melhor diante de Deus, só queria me santificar, eu só queria melhorar a minha vida diante de Deus, mas eu estava errada, eu estava mexendo na minha sobrancelha, como todas as outras também estavam, em outras áreas pecando também. Eu estava passando base na minha unha, eu estava cortando a ponta do meu cabelo, usava as blusas assim, e quando eu abri meu guarda-roupa, o anjo do Senhor falou, o Espírito de Deus falou assim comigo, tá na hora de trocar todas as suas vestes. E eu falei, mas eu nem combinação eu tenho, como que eu vou fazer isso? Onde eu vou arrumar essa ideia da combinação? Como que eu vou fazer? Né? Mara, me dá uma inacabada aí só para mostrar aí, uma qualquer branca aí, né? Como que eu vou fazer isso? E aí o Senhor aí o Senhor me ensinou, né, a fazer as combinações. Estamos aí
nessa luta, né? É mais ou menos assim, ó. Essa aqui tá inacabada, ela é mais fininha aqui em cima, né? E é um vestidinho cavadinho por baixo que eu vi assim na revelação, Mas né? era branco na revelação? Era branco, na revelação era branquinho. Eu via branquinho por baixo das roupas, tá? Assim, ó, tá vendo? Assim, assim, e vai aqui até embaixo, tá bom? E nós estamos aí entrando na Santa Doutrina, e eu falei, Senhor, e agora? As minhas blusas do Prepare Jesus está voltando, elas não têm manga 3/4, como é que eu faço? Fiquei um tempo trabalhando com essas blusas, hoje nós estamos com o projeto de descer as mangas mais para baixo, temos já mangas já mais para baixo aqui, branca, temos só branca, temos umas 100 blusas branca, GG, G, tudo para estampar, que eu mesmo estampo. Hoje, assim, a luta tem sido travada desde o ano 2016, quando tudo começou na minha vida, essa revelação. E o Senhor confirmando, eu tinha muita saia longa, foi daí que as experiências começaram a ficar mais intensas, foi daí que Deus começou a mostrar mais coisa. Ao chegar numa cidade chamada Nova Iguaçu com uma saia longa, a saia começou a serrar a minha canela, e eu perguntei a Deus o que era aquilo, porque eu estava sentindo como se tivesse uma serra na minha canela, se a saia era tão molinha. E o Senhor falou, porque eu já mandei você cortar esse saião longo, e você não cortou, e você sabe muito bem o que é o certo para você e para todas as santas. Ele também me disse que aonde eu chegasse, as pessoas iam dizer que era a doutrina da igreja, que era aquilo que Deus queria comigo. Ele me ensinou e disse para mim, diga para eles que eu não tenho duas medidas, a medida é para todos. E nem duas balanças, a balança é a mesma, para todos, né? Muitos vão dizer para você, né, que é chamada exclusiva com você, mas diga para elas que não, que eu, Senhor, estou lhe ensinando e dizendo que é para todas, tanto para as crianças quanto para os pais, tanto para os pais quanto para os filhos. E tudo isso eu aprendi com Deus, né? Não foi fácil, eu olhava para o meu guarda-roupa, eu chorava, porque eu dizia, vai ser uma jornada difícil demais. Eu vou ter que trocar tudo, eu vou ter que tirar tudo, já estava tirando os jeans, e eu vou ter que tirar tudo mesmo. Meu Deus, o que é isso? Né, o salto alto, que todo lugar que eu ia pregar, quando eu ia de salto, o Espírito Santo dizia, não se atreva a subir no altar com esse salto, tira ele. E eu tirava e subia descalço no altar. Mas eu não entendia por que o Espírito Santo não deixava, eu achava que era só porque o altar era santo e eu não poderia subir de salto, mas que eu poderia estar de salto na rua, estar de salto dentro da igreja, e aí eu achava que aquilo era normal de eu estar sentindo aquilo. Mas o Senhor, Ele mostrou para mim, provou para mim que o salto é pecado em qualquer lugar, tanto em casa, na rua, quanto em qualquer lugar, não só no altar. Eu achava que era só no altar, mas o Senhor provou para mim, entre outras e outras experiências que eu tive, e é por isso que eu estou contando essa parte dessa experiência aqui para vocês, e quem sabe aí no próximo vídeo eu vou estar contando mais experiência, né, trazendo de volta num áudio novo, né, aqui num vídeo novo. Então eu digo para você que tem sua saia longa, que corte elas, corte elas. O Senhor também me permitiu por 2 vezes, né? Uma vez o ônibus da Linave segurou minha saia longa e eu saí correndo enquanto o motorista dirigia. Eu dei muita sorte de não ser derrubada, enquanto a turma tudo gritava e dizia, motorista abre a porta, segurou a saia da menina. Eu ouvi a voz de Deus dizendo, já mandei você cortar. E numa outra situação, eu desci, meu salto alto agarrou na minha saia e eu fiquei com um pé só, pulando na rua como um saci pererê. Um pé só, né? Igual a lenda do saci, pulando. Lenda não, que aquilo é demônio, que eu já vi, é um demônio. Então, pulando um pé só, e o Senhor novamente diz, salto alto é pecado e a saia que você está é pecado. Tira isso, corta isso. Eu quero lembrar para todos vocês que o nosso trabalho no YouTube é um trabalho sério, nós não estamos aqui de bagunça, não estamos aqui querendo alisar o ego de ninguém. Por algum minuto, talvez, eu parei de gravar vídeos, isso eu estou fazendo ao vivo lá, pensando eu que isso iria chegar mais longe, porém os cultos só chegam a 400, 500, 600 pessoas no ao vivo.
no máximo. E os vídeos não, os vídeos já vão mais longe e o YouTube já investe mais em encaminhar nossos vídeos. Então, se você, né, vê aí no comercial, vê um comercial bom e tudo mais, de algum assunto importante, dê importância também, porque tem sim alguns comerciais muito bons, né, Mara? Eu tenho visto muito bom, até me arrepiei outro dia com um comercial bom, que eu gostei muito. Mas por que eu estou falando isso? Porque o YouTube não vai, eu não pago o YouTube por vídeo, porque existe uma forma de pagar R$ 400 por vídeo, para um certo tanto de visualizações. Eu não posso fazer isso, que eu não tenho dinheiro. Então, assim, o YouTube depende de nós, de nós também permitirmos que eles deixem o comercial deles, para que eles também tenham sua parceria com o nosso canal. Sinto muito ele dizer, mas eu, por ordem de Deus, né, eu estou fazendo os vídeos novamente, pedindo a Deus que essa plataforma cresça, pedindo a Deus que a gente chegue em algum lugar, né, mais longe. Nós recebemos aqui da irmã de Campinas uma mensagem que eu achei muito linda. Tá aqui a mensagem dela, ó, tá vendo? Olha essa aqui, ó, vou abrir para vocês verem a quantidade de esmalte, de base, de coisa que ela vai, aqui, ó. De cabelo. Ó, de cabelo, aqui, ó, que ela vai jogar fora, vai queimar jeans, vai queimar ó, tá vendo? A quantidade aí, tá vendo? E ela fala bem aqui, ela mandou um áudio tudo, né? Mas eu não o áudio, porque tá nesse outro aparelho que eu tô gravando, eu só tirei foto. Ela estava acompanhando dentro da sala dela os meus vídeos, ó. Ó, ela tá acompanhando aqui, ela botou até na televisão aqui, ó, tá acompanhando na TV, nos meus vídeos, e ela diz: estou agora tirando coisas para jogar fora. Maquiagem, lingerie, algumas roupas estou dando fim aos poucos. Mas, irmã, eu tenho algumas coisinhas que são de ouro. Então pensei assim, como eu não tenho aliança de casamento, vou mandar derreter e fazer alianças. Nesse caso, a irmã, ela pode estar fazendo alianças de casamento e doando para casais que estão para casar, que a gente já fez isso, né, Mara? E doar para casais, entendeu? Se for o caso, nós temos 2 casais aqui sem, não, é a Sônia e o Rogério, né, que perderam a aliança. Qualquer coisa eu faço uma aliança e mando de presente para a irmã Sônia, que é uma mulher de Deus e bênção aqui na minha vida, viu? Tá bom? Então tá aqui a irmã de Campinas, né, que ela está se libertando através dos... levar tudo para por fogo, ô glória, ela dizendo, né? Então, muita vaidade, né? Muita vaidade, muita coisa que ela tá jogando fora. Então, você que às vezes, né, julga quando eu tô um pouco meio que, sei lá, né, meio nervosa, né, Mara? Às vezes eu tô, né? Assim, é tanta coisa na nossa vida, assim, você olha as pessoas pecando, e tem hora que você pede, fica irado, né? A gente fica irado, mas eu peço você que entenda e ajude esse canal, compartilhe, mande para mais pessoas se você puder. A gente não vai abandonar vocês, vamos incentivar vocês o máximo que a gente puder. Diante do que a pastora Nadir falou, que Deus falou com ela, que era para botar o saião, eu digo que é mentira, repito que é uma mentira da mais pesada que tem, porque uma certa irmã que hoje cortou aqui também disse a mesma coisa, que foi Deus, não foi? Ela disse foi Deus, Deus, eu provei entre A mais B que Deus não havia falado com ela. Se ela, porventura, foi enganada, porque assim como o pastor Kenzo andou com um anjo e descobriu que aquele anjo não era o anjo de Deus, por causa do fedor que saiu daquele anjo, quando ele falou algumas palavras, o anjo conseguiu, porque o anjo, aquele anjo mau, ele bloqueou. E foi contra a palavra, né? Ele bloqueou, né, fez um bloqueio de uma parede entre ele e o Kenzo, porque o Kenzo não sentiu o fedor dele, mas aquela parede foi, né, foi desbloqueada quando o Kenzo começou a já perceber
que ele não era o anjo do Senhor que estava falando. Então, pode ser que a serva do Senhor está sendo enganada por algum desse tipo de situação que aconteceu com o pastor Kenzo, Sobrenatural. né? Do sobrenatural, e devemos orar, devemos pedir a Deus sobre a vida dela, porque eu vi na minha visão 2 vezes, 2 revelações. A primeira eu vi ela ficando para trás por causa do saião e a pirâmide de cabelo. Ela tirou a pirâmide de cabelo, mas não tirou o saião até hoje. E disse que Deus mandou ela usar saião. A mesma coisa aconteceu com o Feliciano, né? O Senhor me deu uma revelação, um arrebatamento de sentido na sexta-feira. A minha alma saiu do meu corpo, fui até a sala. Nesse sentido, eu sabia que eu estava indo ali. Eu estava mole, muito mole ali o dia inteiro na cama, e eu senti que Deus estava querendo me dar uma experiência. Deus me deu a experiência. E o Senhor disse que estava mostrando que o corte de cabelo era inteiro e que era para eu falar com o Feliciano. Falei com ele e ele disse que Deus havia dado permissão a ele para ele ter aquele cabelinho Chanel caindo na testa, né? E não é da permissão do Senhor estar com vaidades, nem mesmo no cabelo, tá? Talvez você, até o momento, Deus não tenha falado para mim sobre barba nos irmãos, sobre bigode nos irmãos barba, mas as barbas modeladas e aquelas toda recortadinha de modelinho, aquilo é errado sim, tá? O cabelo dos irmãos, né? Se a gente for ver, minha mãe viu Jesus por 2 vezes e o cabelo de Jesus era aqui, foi o que a minha mãe falou, e era todo de ouro, e era aqui, tá? Muitas vezes a gente não compreende as coisas, mas Deus é quem sabe do restante. Eu não sei de nada. O que eu sei é que até o momento Deus disse assim para mim: portanto, tu não creste no que eu te mostrei. E Deus conhece o coração da gente. Ele disse: eu vou te levar mais 3 experiências. Foi daí que ele me deu mais 3 experiências e que eu não vou contar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Então, no próximo vídeo que eu fizer, eu vou estar contando sobre as 3 experiências, tá bom, meus irmãos? Então, se você pode, nos ajude, nos apoie, nos dê cobertura, não vamos parar de falar da verdade, mesmo que isso não me junte multidão, mesmo que se eu tiver uma equipe de 10 ou de 12 discípulos igual Jesus, para mim já está ótimo. Eu não estou precisando de multidão, eu preciso de uma multidão para morar no céu, é isso que eu quero, tá bom? Mas se eu te for igual Jesus, e Jesus tiver misericórdia de mim, me dá 12 discípulos, 12 que ande comigo, discípulo de Jesus, assim como eu, então pronto, a gente vai ficar em 12, não tem problema. Fora o Judas, né? E vamos pregar fora o Judas, não tem jeito, né? Sempre tem. O Judas sempre aparece. Então, para quem não sabe, o Senhor, em 1993, usou um bebezinho, um recém-nascido, de 7 dias de nascido, para mim, minha alma saiu do meu corpo. Nesse momento eu sei que a minha alma saiu, porque eu vi eu no chão e eu vi eu em pé, e eu fui botar chupeta na boca do bebê, e o bebê falou: você é pastora. Então, diante dessa mensagem, ficou gravada na minha vida. Todas as vezes que eu ia trabalhar, as pessoas me chamavam de pastora. A diretora da escola, que o povo nem gostava dela, e ela gostava de mim, ela dizia que eu era a pastora dela. E pela boca né, das pessoas, Deus também fala. E ali eu ficava acanhada, era muito desagradável, eu não gostava de jeito nenhum. Eu não aceitava. E hoje, querendo eu ou não, Deus fez como Jonas. Me pegou e me botou no ventre do peixe. Literalmente eu me senti no inferno, no ventre do peixe. Deus travou tudo na minha vida, não destravava mais nada, e eu sem saber porquê, e Deus vai fazer a minha obra. Eu tive que abrir mão de tudo para fazer a obra de Deus, e hoje eu estou fazendo a obra de Deus. E o que eu peço a você é que nos ajude. Se você pode ajudar, veja na descrição do vídeo aí como ajudar, tá bom? Nós estamos pagando aqui essa propriedade aqui. O sonho seria construir uma grande igreja, mas se não, que seja a igrejinha que já está aqui, de 12 discípulos, não tem problema. E nós vamos para as ruas pregar, porque as pessoas podem ser salvas até na última hora. Isso eu tenho muita esperança, que eles se salvem até mesmo na última hora, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e faça feliz, amém? Só ler um versículo, que quando você estava falando... Me dê que eu leio aqui rapidinho, por causa do microfone, tá? Aqui. Pode, tá aqui letrinha miúda, me empresta aquele óculos lá. É porque a letra é miudinha. Vamos ver aqui se eu...
Qual é o Mateus versículo? 24. Mateus 24. Porque, Aqui, ó. então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha que tremendo. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Meu Deus do céu. A volta de Jesus vai ser súbita, vai ser rápida. Então, não acredite, porque o anticristo ele vai se identificar como verdadeiramente, né, aquele que vai trazer paz, né? Vai se identificar como o Cristo que vai trazer paz. E, na verdade, vai ser o anticristo, antes de Cristo. Não é uma falsa paz. Nós não sabemos como vai ser tudo isso, mas sabemos que vai acontecer, que a Bíblia vai se cumprir, cada letra vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir, já está se cumprindo. E eu digo a você, Jesus está voltando, se prepare, tá bom? Um beijo no coração, compartilhe esse vídeo, envie para mais pessoas que você puder. Seja um ganhador de alma, vamos ganhar almas, tá? Para o reino de Deus e vamos tirar toda a mentira. Tudo que é de mentira, do engano, é anjo com formato de demônio com formato de anjo, chegar perto de mim e falar aqui todo de branco na minha frente e dizer para mim, olha, não é verdade, você pode usar uma saia longa sim, pode usar um jeans. E eu vou dizer, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque não foi isso que o Senhor me mostrou, não. Por mais três experiências o Senhor me levou. Não foi isso, não. E o Senhor sabe como faz. Então, Ele me capacitou, me chamou para eu falar sobre esses assuntos. Debater, né? E que Deus tenha misericórdia do Senhor, que está mandando aí o povo usar esse tipo de roupa lá no pé, mas que não é verdade, tá? Não é verdade. Gostaria muito de não abrir a boca sobre esse assunto, mas sou obrigada a abrir, até porque Deus me cobrou muito esses dias, muito mesmo. Eu estava me sentindo que Deus estava meio que triste comigo, e eu tentando descobrir o porquê. E eu estava calada e Deus estava dizendo, as pessoas estão voltando às práticas do saião, por causa de vários pastores que estão aí no YouTube, vários pastores estão aí no YouTube incentivando as mulheres a andarem de roupão, tá? E que inclusive a nossa irmã estava na minha revelação em casa com uma saia não muito comprida e ela sacudia a saia e eu dizia, o que é isso, Senhor? E o Senhor falou, há um espírito de loucura, né? Um espírito do engano. E tentando rodar só ela? Não. Tentando enganar a todos nós. A Bíblia diz orar e em todo tempo vigiar. Precisamos fazer isso. Amém? Vou orar por você, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na sua santa presença. Quero abençoar cada vida, Senhor, deste canal. Prospera, Senhor. Tem misericórdia, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor honra. Prospera essa pessoa. Também aqueles que estão, Senhor, ajudando, Senhor, nesse canal e ajudando também, Senhor, nessa missão, Senhor, dessa igreja aqui, Pai, qual que nós compramos, que o Senhor, meu Pai, dessa propriedade, onde era 2 casas, de uma casa eu transformei em uma igreja para a glória do teu santo nome, um templozinho onde nós temos lugar para adorar o Senhor. Deus entrega em suas mãos, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, nos capacita e prospere a vida de cada um dos meus irmãos que estão do outro lado. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém?
Amém. Deus abençoe. Se você quiser ajudar, vai na descrição do vídeo lá embaixo, que nós temos aí, tá bom, meus irmãos? Temos aí o meio de como ajudar, tá? Se não der mais, nosso Pix é 21 99497 8287, que é o Pix também que vai voltado para pagar essa propriedade, tá? Um beijo no seu coração. E assim que eu tiver bastante combinação terminada, que tá tudo cortado aqui, assim que eu tiver as coisas, eu também farei um vídeo avisando que tá pronto, tá bom? Que assim Deus nos permita. Se assim o Pai permitir não voltar até lá, tá? E nós já estamos, irmãos, botando nossas roupinhas na santa doutrina também. É fácil, eu compreendo você, qualquer uma pessoa compreende, não é fácil. Eu sei o que eu passei, né? Numa das experiências que eu tive, eu fui fazer um vestido na máquina que Deus mandou fazer, eu fui fazer. E quando eu cheguei lá, faltou pano para manga. E o Senhor falou assim para mim, tá errado, está faltando pano, vai lá e coloca. Eu disse, mas não tem mais pano. O Senhor falou, bota de outra cor. Eu botei um pedaço de pano preto. Quando eu vesti, o Espírito Santo bradou dentro de mim e disse, agora sim, agora tá certo. E daquele dia eu não esqueci mais. Então todos os outros vestidos que eu comecei agora a fazer, foi exatamente da maneira que o Senhor me ensinou. Eu me sinto hoje com uma blusa, por exemplo, essa daqui, Prepara Jesus, está voltando, tá um pouquinho aqui, meio mostrando branco já aqui, ó, do meu braço, eu já estou me sentindo mal, já estou me sentindo agoniada, olha, tá vendo aqui, ó, ela vem aqui, ó, mas quando eu faço qualquer movimento, ó, o branco já aparece do braço aqui, ó, tá vendo? Então eu já estou me sentindo assim, muito, muito, muito incomodada, sabe? Que tipo assim, ai, parece que tá faltando alguma coisa, parece que eu estou me sentindo pelada, tipo, estou me sentindo assim, meio que pelada, que é assim, porque, como eu falei, Lúcifer é feridor de medidas, tá na Bíblia. Tu já leu aí onde tá escrito que Lúcifer é feridor de medidas? Tá? Então, como Lúcifer é feridor de medidas, ele sabe exatamente a medida que vai, né, que vai te atrapalhar a entrar no céu. Ele sabe a medida. Vê aí, Mara, onde está escrito que Lúcifer é feridor de medidas. Entendeu? Lúcifer é aferidor de medidas. Lúcifer era o aferidor da medida. Assim, ele era encarregado de conferir, calibrar, ajustar os demais seres do universo. Você achou? Aham. Meu Deus. Lúcifer, não, a rebelião de Lúcifer, o pai da mentira. Lúcifer era o aferidor da medida. Assim ele era, é o Google que está falando, assim ele era encarregado de conferir, calibrar e ajustar os demais seres do universo. Olha só, rapaz, que coisa incrível, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. João 3,8 diz, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. João 3,8, ou seja, você pede perdão e você já não é mais o filho do diabo, né? Tá bom? Esse versículo é forte, gente, muito forte. Conforme a Bíblia Sagrada diz, o diabo peca desde o princípio, da criação e de todas as coisas. E foi por esta razão que Jesus Cristo se manifestou neste mundo, né? Trazendo a nossa libertação, nos libertando de Lúcifer, né? O nome de Satanás é mencionado 71 vezes no Novo Testamento. O nome de Satanás é 71 vezes no Novo Testamento, né? E ele é o pai da mentira. E ele não se firma na verdade. Vós tendes por pai o diabo, que querer satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há, né? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44, tá?
Tá aí, ó, o que Lúcifer é, né? Ele não se firma na verdade. O bicho é aferidor de medida, mas não se firma na verdade. Agora tu vê. Ó, aí tem que Ezequiel 28:12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esse Tiro, né, que vem falar, se refere a Lúcifer, né? Que essas profecias são ditas para Lúcifer. Entendeu? 28:12. Ezequiel. Aí tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Este versículo revela 3 características de Lúcifer. Aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O bicho tem tanta sabedoria que está enganando até os escolhidos. Está dizendo para as pessoas usarem saia longa no pé e no punho. Sendo que essas pessoas não ficam dia e noite, noite e dia desse jeito. Então Deus deu uma medida exata para a gente poder dormir, acordar, fazer o serviço, cuidar da casa e a igreja, uma medida só. E não ficar nesse lenga-lenga. Hoje eu estou de comprida, amanhã eu estou no meio da perna. Hoje eu estou de comprida, amanhã eu estou no meio da perna. Né? Então uma medida só. Né? E Satanás bem sabe disso e botou uma cristandade. Eu vi há muitos anos atrás, eu vi uma revelação de uma menina de 12 anos, parece 14 anos. Eu não era nem crente quando eu vi isso. Eu vi ela contando que o Senhor arrebatou ela e levou ela ao juízo final. Quando ela chegou, ela viu as irmãs subindo de saião no pé e chegava no meio do céu e descia. Aquelas irmãs desciam e caíam. E ela disse, Senhor, o que é isso? Por que elas desceram? Por causa do seu saião, que é vaidade. E falou que era vaidade, falou que era pecado e era vaidade, tá? Então, meus irmãos, fica aí esta palavra para você, tá? Quem sabe que alguém vai se convencer, né? E cortar esse saião, né? Ó, Ezequiel 28:3. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Ezequiel 28:3 falando de Lúcifer. Lúcifer estava também no jardim do Éden, né? O jardim de Deus. Né? O fato de estar no Éden demonstra que a lamentação proferida pelo profeta Ezequiel não estava sendo destinada ao rei de Tiro, mas sim, né, a Lúcifer. Tá bom? O 14 fala que tu eras querubim ungido para proteger. Para proteger, chamando de Tiro. Porque eu acho que é interessante isso, né? Ezequiel 28:14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. O cara é muito inteligente. Então ele tem uma equipe boa para enganar a todos os cristãos. Então, a minha orientação nesta manhã para você, né, hoje, sexta-feira, medite nessas palavras e cuidado com Lúcifer, cuidado com Satanás, tá bom? Ezequiel 28:15 diz, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí, até que se achou. Né? Isaías 14:13-14 diz, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, tá vendo? Meu Deus do céu. 28:17. Jesus toma conta. 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, foi lançado na onde? Na terra. Na terra. O povo está olhando. Para enganar, enganar todo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Então. Tá?
Apocalipse 12, 7 e 9 diz: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer, na terra. Onde ele está? Na terra. Apocalipse 12, 7 e 9. Tá? Então, mas é muita referência, né? Lucas 10, 18 diz: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, ele caiu do céu na terra. Então, às vezes a pessoa tá lá, o anjo do Senhor esteve comigo no meu quarto, clama o sangue de Jesus. Se for o anjo, ele vai cantar junto contigo. Se não foi, ele vai explodir, vai sair fora. Tá bom? Ezequiel 28, 18, 19, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza, sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Ou seja, acabou. Não tem chance para ele, Mara. Então ele vai tentar roubar a nossa chance. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus 25, 41. Então é isso que vai ouvir todos aqueles que seguem a Lúcifer. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas capítulo 6. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, para aniquilar o diabo, Jesus sofreu por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Em Naum 1:9, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Ou seja, o próprio Deus vai vingar tudo isso que Lúcifer está fazendo, mas é necessário, né, que a gente venha fazer a nossa parte, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te proteja. Lê esse versículo aqui, ó. Então o Senhor... É o quê? Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora, qual é o pó? Não é o pó. Eclesiástico. Eclesiastes 12. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Né? Então, o homem é pó. Qual é a comida da serpente? Né? Come o pó da terra, né? O pó da terra. Mas o Senhor, né, independente assim, né, de qualquer coisa, a própria terra vai doar, vai devolver. Independente de quem comeu, se foi a cobra que comeu, se foi o mar que engoliu, se foi o inferno que segurou, se foi onde tiver o corpo, vai ser devolvido, porque Apocalipse vem dizer. Apocalipse vem dizer que e o mar dará seus mortos, e todos os lugares, os corpos serão reestruturados para o grande juízo. Amém? A serpente foi amaldiçoada quando ela envolveu no jardim do Éden o pecado. Então, Deus amaldiçoou essa serpente, que é Satanás. E qual é o pó? O homem vai voltar para o pó. Então, nós ele veio do pó. Nós somos comida de Satanás. Satanás está tocando na saúde do povo. Então, irmãos, o inimigo, o que ele está fazendo? Ele está massacrando o ser humano, maltratando o ser humano, né? Querendo destruir o corpo do ser humano, né? Com enfermidade e tudo mais. Então, que a gente venha servir a Deus em espírito e verdade. Independente que você viva ou morra, mas morra com Jesus. Amém. Independente que você sofra com Jesus. E com Jesus é melhor, tá bom? Amém. Deus te abençoe, um beijo no coração. Curte, compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas que você puder, tá bom? Deus te abençoe.